tava sozinho num lugar onde eu não conhecia ninguém. Eu não falava direito italiano, ainda fui pra aprender italiano. E isso faz com que a gente se conheça. Eu acho que esse aprendizado não existe, assim, sabe? E eu brinco, né, que não é gasto, é um investimento. Porque uma vez que tu tem uma visão de aproveitar aquilo que tu conhece de novo, que abre a tua mente, cara, quando tu volta pro teu business, quando tu volta pra tua realidade, tu consegue aplicar aquilo, né? Em viagem, eu tento sempre se movimentando, eu acho, tipo... Porque no hotel, cara... Eu durmo em casa, entendeu? Tem que estar na rua. A gente não pode dormir em euros É. ou dólares. Não dá pra dormir em euros. Grana não é desculpa, porque se tu colocar com prioridade e a gente Consegue correr se atrás, organizar. se organizar, tem tempo pra isso. Então, cara, aproveita, vai, se experimenta, conhece, que isso aí é o maior investimento que tu pode ter. Seja bem-vindo, esse é o seu check-in no Papo de Hotel, o seu podcast de hotelaria e turismo. Para que a sua estada seja a melhor possível, curta e compartilhe esse vídeo. E hoje, então, nós estamos aqui com convidados muito especiais, né, professor Simval? Sim, hoje foi um crossover, né, entre podcasts. Isso. E estamos aqui, então, com o professor Paulo Emílio e com o professor Cauã. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. E aí, povo? E aí? Diferente hoje, né, cara? Geralmente é a gente que fala. Estamos na nossa posição, mas estamos aqui. Cara, fácil demais. Pô, legal. Agradecer pelo convite. Vamos lá, vamos pra cima. Isso Tô aí. curioso pra ver o que vai vir Pois aí, né? Legal. E hoje a ideia, então, é que eles falem de viagens conosco, nos contem um pouquinho sobre as experiências deles nesse mundo do turismo e da hotelaria. Contar perrengues, tudo. Hoje vai ser histórias. Tem bastante, né? Para começar, a gente queria saber quem são vocês enquanto viajantes. Além de professores, empresários, quem são vocês como viajantes? Cara, eu sou o que quer experimentar tudo, comer tudo que existe e conhecer gastronomia. Aproveitar ao máximo. Cara, eu tô contigo. Aquele que não dorme, sabe? Tipo, não tem sono em viagem. Cara. E, cara, é real. Parece que perde o sono, perde tempo e perde, tipo, só vai. E prova comida diferente, coisa Cara, diferente. Eu adoro, velho. Esse eu digo assim, geralmente a gente volta até um pouquinho mais gordinho, porque assim, ó, é aquela oportunidade de tentar o máximo que der, sabe? Essa camada aqui das Mas, ao mesmo tempo, vocês não caminham bastante pra Sim. queimar tudo Exato. que comem Compensa, e né? consomem. Uns 25 mil passos. Cara, mas isso é muito legal pra galera que tá assistindo. A gente realmente conhece o lugar quando a gente caminha, né? Porque se a gente faz, sei lá, de Uber ou de translado, etc., parece que tu não vive a cidade, né? E eu lembro de algumas viagens de dizer assim, cara, deixa as coisas e vai caminhar, mesmo que sem muito destino. E sempre tu vai achar um lugar muito legal, uma galeriazinha legal, um restaurantezinho que tem uma coisa maravilhosa, sabe? Então essa pegada eu acho que tu consegue viver mais mesmo. Eu também, tipo, mesmo os bus que tem pra Isso. girar, é interessante sim, mas andar a pé, tipo, e conhecendo os lugares, entrar nas capelas, do nada, entrar num restaurante, tomar um café e sair, demais. sabe? Tipo, acho que isso é... Eu lembro, cara, que uma vez, acho que foi uma das primeiras viagens que eu fiz, rasgou minhas calças tanto que eu caminhei, velho. Sei lá quantos mil passos eu dei, mas tipo, foi um absurdo, assim, sabe? Então, girar muito, assim, e... Cara, isso é Quem Você nunca participou. fez bolha, né? Nos Nossa. pés, inúmeras Normal, bolhas nos normal. pés, de Mas tanto é o tipo caminhar. da bolha boa. Se existe alguma bolha que Valeu pode a ser pena. boa, É uma uma bolha bolha boa. nas caminhadas na viagem. Foi, Isso aí. É pra sim. compensar a comida, né? Então tem que caminhar. Tem que caminhar. Isso aí, Não, isso aí. Legal. E nos contem também, assim, a gente quer saber de vocês, como iniciou como foi o início de vocês como viajantes, as primeiras viagens, como vocês se prepararam para isso, porque hoje a gente tem inúmeros jovens que nos acompanham aqui nos podcasts e a gente está se preparando também aí para viagem foil, né, no segundo semestre. Então a gente quer saber como que foi esse início de vocês como viajantes. Vai lá, Paulo. Vou. Eu sempre tive o sonho de viajar pra fora, né? Até pra galera que quer, nossos alunos de administração, de hotelaria, todos os cursos da Anfi, cara, se experimentem em viajar, porque eu acho que é um Importante demais, ponto né? que a gente aprende muito, assim, sabe? A gente aprende lendo livro, a gente aprende... Mas, cara, viajando, tu chegando e vendo como realmente é aquela língua no lugar, tem a grande diferença, né? A primeira viagem que eu fiz pra fora
foi pra Itália, né? 2017. Fui sozinho, tipo, só foi assim. Cara e coragem. Cara e coragem. E tem que falar assim, olha, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, assim. Me recordo porque eu tava sozinho num lugar onde eu não conhecia ninguém. Eu não falava direito italiano, ainda fui pra aprender italiano. Cara, não tinha referência nenhuma, assim, era tipo assim, te vira, né? E isso faz com que a gente se conheça. E eu acho que esse aprendizado não existe, assim, sabe? Porque, vamos lá, se tu escolher ir pra direita, foi escolha tua. Se tu acertou, se tu errou, Sim, cara, lá na hora foi tem tua, que- mas entendeu? Não tem que falar assim, viu, foi tu que escolheu, tu errou. Não, cara, tu contigo mesmo, contigo entendeu? mesmo. Então, e depois isso dá uma bagagem, fantástica, assim, pra vida, né? Pra escolha da vida. Enfim, acho que eu me perdi um pouco da pergunta, mas vai lá. Não, mas Vai é isso contar. mesmo. Antes da gente seguir com essa conversa que está super legal, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento da Escola de Hotelaria da Antônio Meneghetti Faculdade. Se você tem interesse em trabalhar com hotelaria ou com turismo ou áreas afins, essa pode ser a tua oportunidade. A hotelaria é um dos setores que mais cresce no mundo e o curso vai te preparar para atuar com gestão, atendimento de clientes, experiência desses hóspedes e turistas também. Se quiser saber mais, leia o QR Code que está na tela e receba mais informações sobre o curso. E já aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e nos seguir nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo. Muito obrigada e até mais! Aproveite o episódio. E Paulo, nos conta um pouquinho, tu foi para estudar italiano, tu ficou lá hospedado aonde? Como é que foi essa experiência de hospedagem também? Aham. Primeiro, eu organizei bastante as coisas, tipo, tá, beleza, eu ia pra aprender o italiano, então eu consegui, tinha uma escola parceira da Anfi que dava aula, escola Leonardo da Vinci, que dava aula também de italiano, né? E eu fui pra ficar 20 dias fazendo italiano, né? Então, contratei ali o curso e tudo mais de italiano, intensivo. E fiquei na casa de família. Legal. Então, a primeira experiência foi ficar na casa da Bacana. mama. Eu chamei de mama, na casa da mama. Pô, massa. E que depois, inclusive, o nosso amigo Fronza, depois Sim, também ficou na mesma coincidência, casa. foi na mesma casa. Que tipo, legal, na mesma que mama, legal. Por isso que a gente Massa. apelidou ela de mama. Como é que é o nome dela? Alba. Agora não vou lembrar direito o nome, mas era Alda alguma coisa. E Alda Gregório, assim. Querida, assim. Só que, cara, cheguei lá e aí eu não falava nada, só português, então, tipo, arranhava o italiano que eu Inédito, conhecia. né? Português Aham. não é muito bom também, né? Meio falhando umas palavras, fazendo uns pedaços. E aí, cara, aí cheguei e aí... Primeiro, né, a sensação do aeroporto. De tu ficar um tempo no avião ali, tipo, o que eu faço no avião? Aí eu lembro que tava liberada bebida alcoólica. Então, beber, né? Não, imagina, guri, tipo, né, com 2017 eu tava com 20 Espero que ele fale anos. que tinha mais de 18 anos nesse É, momento. Eu tinha 15 anos, tinha 23 já. Eu, tipo, primeiro pensei, tá, beleza, eu não vou. E o medo de não deixarem entrar no aeroporto. Cara, tu sabe Não que tinha. eu sempre passei, nunca me pararam. Nada, nunca te Gente, tiraram já teve nada. cada história, depois eu conto. Eu acho que eu vi o cara favor. assim de bom moço, o cara, esse guri aí, esse daí deixa vai. passar. Não, Nunca, mas cara. tá Tem aquele estado. Essa cara de bandido. Cara. Não, assim me chama passar, tipo, esse piazinho. E sabe que, tá, primeiro tu vai todo arrumado. Hoje eu vou, tipo, vai todo arrumado pra Vai, viajar. viaja confortável. A viagem a gente fica mais confortável, né? A minha primeira viagem pra lá eu fui de eterno, cara. Não, eu acredito, todo mundo vai, tipo, primeiro assim, todo arrumadinho e tal, camisa. Primeira viagem pra onde? Foi pela Anfi. Ah, tu foi de Pela terno. Anfi, terno. Não, e detalhe, eu andei de sapato todos os dias. Tipo, sapatinho. Ele certamente fez bolha. Aí, as últimas agora, cara, é calção e chinelo, azar. Sim. Eu tô nem aí. Confortável. Mais confortável Tênis possível. mais Mais confortável, confortável. calçãozinho, jogar bola ali, Ô, colete que eu Paulo, posso tirar no esse lugar. entendimento vem com o tempo também, né? É, Porque claro, a gente entendeu? vai tendo outras coisas, a idade não nos permite mais Chamando de velho, viajar. tô brincando. Mas é exatamente isso, tipo, chega um momento que tu fala assim, cara, vou ficar 12 horas dentro do avião, 15 horas isso dentro lance, da... né? A fazer todo o trâmite um dia inteiro, eu vou com a minha roupa mais confortável, não precisa estar bonita, não precisa estar confortável. Até porque ninguém tá preocupado contigo, né? Exato. A gente tem exatamente isso, tipo, tem São lá, que sei lá, 300 pessoas dentro de uma aeroonave. E no avião, no quantas aeroporto. mil no aeroporto, entendeu? Então o teu aeroporto, infelizmente, eu vou dizer cara, pra ti, ele não tá sendo notado. já tá cagando. Sim, entendeu? Mas tem que Sei lá quantas mil fazer pessoas. sentido pra ti. É, pra ti faz sentido confortável. massa demais, sabe? Isso aí. Isso aí. Massa demais. Pra mim, a parte confortável agora é a melhor parte.
Enfim, aí foi essa primeira... Fiquei na casa da família e tal, bem legal, tipo, o aprendizado, porque ele também... Cheguei, a mama, né? Ela começava a falar muito rápido italiano, não entendia nada que ela falava. Eu só concordava, e, tipo, ela me mostrou o quarto, fiquei lá no quarto, lá, onde ficavam vários hóspedes. E aí começa a primeira experiência, né? E aí... Tinha outros estudantes contigo nessa casa? Sozinho, Não, tava na sozinho. casa. E o que foi interessante, tipo... eu tinha entendido uma coisa, que isso serve pra toda a galera que for viajar também. Tem que se experimentar. Não adianta ficar no hotel, no quarto, no hotel, onde for, sabe? Cara, eu saí pra rua todos os dias. Tipo, eu andei por... O primeiro dia que eu fiquei, na verdade, eu cheguei em Roma. E aí, antes de ir pra casa da mama lá, eu fiquei num hostel em Roma. E aí também uma outra... Na verdade, não, mentira. Fiquei no hotel. Cheguei porque uma indicação, fiquei no hotel. E aí, tipo, uma outra... mega experiência, não falar italiano, tá, mas conseguiu se virar e tudo mais, porque tá como cliente, então o pessoal dá uma ajuda também, claro, sabe? É diferente então, o tratamento. É diferente, vai. E aí, aí o primeiro dia em Roma, assim, eu andei por toda Roma, assim, tipo, tudo que pode imaginar, assim, tipo... E aí a outra parte do ser legal de tu te experimentar, sabe? Tipo, vou pra esquerda. Aí daqui a pouco tu chegou assim, meu Deus, esse monumento lindo aqui. Aí tu cara, cantar assim, né? Aquelas vielinhas assim, do nada, parece uma coisa Eu maravilhosa. sou apaixonado por Roma. Pô, A primeira viagem, demais. primeira cidade que eu cheguei e um lugar assim que, cara, caminha 2 passos, daqui a pouco tem, sei lá, um monumento sem Deus de quem lá, de 2000 anos e um absurdo, sabe? Enfim, aí depois em Milão eu entendi que tinha que caminhar pra mim conhecer as coisas e falar. Chegava nas lojas sem falar nada, perguntava, ia perguntando em português, espanhol, aquilo em italiano, que der. entendia, e assim foi, sabe? Então, é legal. Mas vou deixar tu falar, senão eu me empolgo. Parece que esse comentário que eu Exato. Cara, assim, ó. Primeiro que eu venho de uma família que ninguém nunca tinha saído do Brasil. E tinha, assim, sabe aquelas coisas meio intrínsecas, assim, que não é comentada, mas a gente percebe uma ideia de que viagem era gasto. Sim. Sabe? E isso foi uma coisa que me travou durante muito tempo. E tudo certo, uma família mais humilde, que tinha outras prioridades, a gente entende, né? E hoje eu classifico como a viagem como um investimento mesmo, tá? Tanto que eu penso assim, a parte de deslocamento, de ter um carro legal, de ter uma casa, um apartamento, comprar na praia, etc. E ter viagens entre essas aquisições. Ser a viagem uma conquista tua também. Exatamente, sabe? E eu brinco, né, que não é gasto, é um investimento. Porque uma vez que tu tem uma visão de aproveitar aquilo que tu conhece de novo, que abre a tua mente. Cara, quando tu volta pro teu business, quando tu volta pra tua realidade, tu consegue aplicar aquilo, né? Então é algo que funciona muito. Tem sempre alguma coisa da viagem que tu consegue absorver e aplicar pessoal, depois na tua vida, Cara, né? acho que todos os ramos, eu acho, por exemplo, marketing, principalmente, Muito, bastante coisa cara. pra enxergar. Na comida, cara, eu entro no restaurante e fico olhando tudo. E aí dali tu tira muita coisa, sabe? E traz. Só o fato de tu furar a tua bolha, né? A bolha que tu vive já ajuda muito, né? Tá. E aí, ok, já tinha ido, por exemplo, já tinha conhecido o Nordeste, já tinha conhecido Argentina, Uruguai, mas a grande primeira viagem, assim, que até tem um fato muito cômico, que assim, ó, foi pra Rússia. Então já é uma cultura completamente diferente. Cara, falar... Foi nessa que tu foi de terno. Sim. Mas agora a gente entende por que ele foi de terno. Ele tava indo pra Rússia. Não viagem de terno. Tá, e assim, ó, então tu imagina... recém saindo realmente, por exemplo, assim, da América do Sul, né? Indo justamente pro outro lado, né? Que, com toda uma cultura, diferente, etc, né? Muitos mitos, como que não é, etc, tá. E aí eu já vou, né? Bem ansioso, etc, tá. E eu tava dando aula na Anfi e eu pegava o voo de madrugada em Porto Alegre. Então, o que eu faço? Eu chego correndo em casa, tinha uma moça que trabalhava lá, e ela pega e faz um prato de comida pra mim, etc. E aí, beleza. Aí eu arrumo a mala e vou pra Porto Alegre. Eu chego em Porto Alegre, tá junto o professor Bruno, uma série de pessoas, passa todo mundo no raio-x, quando vê, me trancam no raio-x. Aí, a moça que tá na esteira ali, olhando a mala, né, chama um outro cara. Se o cara vai e ele chama, tipo, aquele cara que tu sabe que ele é o cara, sabe? Aquele cara de mal, sabe? Ele não sorri nunca. E aí passa de novo minha mala e ele chega pra mim e diz assim, ó, pra gente encurtar aqui, é o seguinte, tem uma faca na tua mala, ou tu tira ou a gente vai te conduzir. Eu
falei, gente, não tem uma faca na minha mala, né? Não tem. E aí ele falou, tem uma faca na tua mala, tu quer que seja, tipo assim, tu tira por livre espontânea vontade. Vai na boa, tu vai na ruim. E daí eu digo, não, daí eu pego, na hora você começa a tirar tudo. Gente, aquela mala que tinha tudo toda arrumadinha, dobradinha, em rolinhos, como manda na internet, como arrumar uma mala. E aí daqui a pouco tira tudo, não tem uma faca. Eles passam a mala vazia e aparece uma faca. Uma faca. E eu digo, cara, não tem. E aí eu penso, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí, nisso, já tinha umas 5 pessoas ali na volta. De ti. O pessoal tava esperando. Assim, meu Deus, primeira vez que esse cara teve junto, o que a gente tá querendo fazer, né? Aí, vocês acreditam que daí eu simplesmente eu começo a rasgar o forro da mala. Gente, era uma Rimowa, tá? É uma Rimowa. Pecado. Rasgar, uma Rimowa Supreme vermelhinha. Aquela, maravilhosa. Eu começo a rasgar. Vocês acreditam que tinha uma faca da Tramontina suja de molho ali dentro? E aí, gente, é aquela coisa assim, né? Como foi para lá? Aquele caos, assim. E aí o cara fala assim, eu falei que tinha uma faca. Eu digo, tu falou que tinha uma faca. É verdade, Realmente essa. E aí ele pega aquela faca suja de molho e falou assim, tu quer despachar ela? Eu falei, não, bota fora, pelo amor de Deus. Gente, resumindo, a única coisa que eu consigo entender, como a gente guarda as malas com os forros abertos em função de ventilar, etc. Sim. E eu lembro que eu acabo de comer muito rápido e eu boto em cima da cama, assim, meio que atirando, assim, rapidinho o prato, sabe? E a única opção que existe na face da Terra é que aquela faca pulou e caiu lá dentro. E aí eu que viagem, velho. Gente, vocês imaginam, eu a primeira vez saindo com toda a ideia de pra Rússia, país diferente, não sei o quê, ser preso no aeroporto de Porto Alegre. De Porto Alegre. Sabe? Então foi uma coisa assim, ó, absurda. Então, mas isso eu chego na Rússia e aí tudo já é alegria, né? Porque... Depois de passar por essa. E dizendo assim, ó, e que bom que pegam em Porto Alegre e não pegam em chegar em Moscou, né? Em Moscou falando em russo, aqui, ó. Sem entender nada. Tu ia ter que até explicar o molho da faca. Demais. Mas essa da Rússia aí, eu tava também, e foi na época bem em 2020 do Covid. A pandemia, então, né? cara, e aí eu viajei um dia depois de vocês, e aí tava tudo fechado já, tá começando a fechar as coisas. E aí, sem falar russo, sem entender nada, e eu tava sozinho assim também. Quando eu chego lá, aí tem até um golpezinho que eu levei lá, isso fica de dica pra galera. Cheguei, olhei, primeiro que eu cheguei, cara, tu também deve ter visto os caras tudo de branco, assim, parecia que eu tava chegando, sei lá, Teremos imagens. na lua. Sim, Teremos a gente imagens, tem né? imagem. Vamos ter colocar. imagens. Cara, tudo de branco, assim, negócio tudo parado. Eu falei, meu Deus. E aí começaram, tinham que fazer uma pesquisa, eu acho. Sim. Tinha que preencher um Da onde tu formuláriozinho. vinha, da onde tu tava vinha e vindo, tal. etc, né? Só que ali tava tudo em russo, né? Não posso entender. Aí serve o nosso amigo querido tradutor, que salva, que ele bota a imagem, ali tu começa a ver e tal. Aí tinha inglês, aí eu fui pro inglês, aí Cara, foi, isso é sabe? uma dica muito importante pra galera que vai viajar. Tipo assim, ó, primeiro, se experimenta, não tem medo de falar outra Sim. língua, etc. E outra, cara, leva sempre um celular com um pacote de dados que vá funcionar em outro país. É, claro. Sabe? Sim. Que tu já chegue gente, lá não com é o caro, a operadora te oferece, ou tu pode comprar por dia, etc. Mas assim, ó, um tradutor ali resolve a vida. Vai poupar Sim. muito perrengue, Se né? paga, se paga. Tem um Não outro vale a caso que daí é num hotel que foi também na Rússia. Bom, eu sou bem Maria Hotel, assim, sabe? Tipo, a gente gosta. eu adoro. Depois eu conto isso pra vocês. Tipo assim, eu vou pro lugar, tá, qual é o hotel que tem? E eu quero conhecer, assim, sabe? Legal. Daí, tipo... E aí a gente fica na parte nova de Moscou, no novo hotel, lembra? Aham. Pô, Sim. já era uma coisa linda, assim. Lindo. E aí, na hora de ir embora, todo mundo faz o check-out, etc. ali. E eu, quando eu vou fazer, 2 seguranças fecham e não deixam eu sair. E eu pego e digo... Não. E eles mandam, né, falando em russo, mandando eu voltar. A gente não entendia nada, né? Quando eu volto, a mulher diz pra mim que eu não posso sair, eu só entendo que ela faz assim e diz assim. E aí, gente, eu não consegui entender. E nisso vem mais um segurança e começa, tipo, o cara tá querendo sair sem pagar, sabe? Isso na Rússia. Eu já pensei assim, meu Deus, né? Vou sumir Já aqui. tava. Aí, daí eu demoro muito, daí eu pego o tradutor, eu mostro pra ela, Aham. e daí eu entrego pra ela, e digo assim, escreve, né? E ela diz assim, não está paga. E eu falei, gente, tá, daí eu volto, moça, tá pago? E daí ela falou, não está pago. E aí ela já olha pro cara de novo, pro segurança, como dizer, esse cara não quer pagar. Gente, até eu entender
que quando eu fiz a reserva, tu paga na hora eu lá. coloquei a taxa, eu coloquei cartão de crédito, mas aquilo ali era como uma segurança. Sim. É pré-reserva. A pré-reserva. E que Só uma garantia. uma garantia e que, na verdade, não tinha sido debitado. E sim, eu teria que pagar na hora. Sim. Gente, só que até acontecer isso, eu dizia que tava sendo pago. Porque, cara, uma que não é muito barato, né? Então, tipo, não queria pagar 2 vezes. E eles falando que não. Então, até fazer isso, porque, gente, ó, a importância de tu ter um tradutor ali. Ajuda muito. Ajuda muito, assim, funciona super. E, cara, e nessa vez daí, tá, aí eu saí conectei o Wi-Fi do aeroporto, saí do aeroporto e na Rússia, e aí sem entender nada, e aí meu celular parou de funcionar os dados. E isso é um problema, né? perrengue. E aí eu não consegui chamar um Uber. E aí não tinha como chamar Uber, não tinha como chamar, não aparecia Uber, não aparecia nada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou voltar? Como é que eu vou pro coisa? Vou chamar um taxista. E aí o cara, 100 euros, não sei o que, 100 euros. Eu falei, cara, será que é muito longe do centro? Meu Deus, e ali com 2 malas, o cara já foi pegando minha mala. Não, vem aqui no táxi, tá os 100 euros. Eu falei, não. Aí eu segurei assim, aí eu falei, 50. Tipo, 50 eu vou, senão negociando não. em russo já. Não, e em russo eu falei, tipo... 15 e tal, 50, tipo, no inglês ali. E aí ele, não, aí parou assim, aí ele falou, tá bem. Eu fui olhar, era tipo 12 euros. Eles me deram, ia pra 100, cara. Pra quem tem que estar muito ligado nisso, os caras são muito ligeiros. Saiu do aeroporto, você tá meio boca aberteando lá, eles vão ter que passar a perna. Mas hoje é legal a gente já, tipo, por exemplo, assim, ó, quando tá pesquisando a viagem, etc., cara, vai ficar num hotel e tem um aeroporto, procura ali, ó. Já qual tem a como média simular. de valor, sabe, que tem até lá e tal, até pra te ter Uma ideia. Ou metrô, alguma coisa assim, sabe? Que tu consiga olhar, porque, cara, hoje o metrô tu anda por tudo. Exatamente. Não tem, sabe? E os metrôs, tipo, na Itália, na França, em qualquer lugar que tu vai ali, tipo, tem metrô e é legal de usar. É legal, até pra te conhecer a experiência das pessoas dentro da... Tipo, por exemplo, eu adoro ir em mercado público, por exemplo. Pô, isso é legal Eu demais. adoro. Tipo, eu fui na Rússia, fui na Ucrânia, que a gente foi também conhecer o mercado público. Aqui, em Montevidéu, ali, em Buenos Aires. Por quê? Porque tu conhece a realidade mesmo. Na Grécia. Sim. A gente foi... Tu tava na Grécia também, né? Sim. A gente foi conhecer lá, tipo... Porque ali, sei lá, tipo, eu gosto de ver carne. Tem umas vacas penduradas na perna, entendeu? E as fotos, tipo, depois você conseguir me mandar. As vacas penduradas pela perna, as ovelhas ali no meio, tipo, sangrando no meio da galera. E aqui a gente tem toda a vigilância. Sim, lá é diferente. Mas é bom até pra gente valorizar o nosso país, né? Claro. E ver as coisas boas que a Cara, gente tem exato. aqui, né? Isso é muito. Isso é uma coisa, principalmente em restaurantes, eu noto muito aqui, bom. Paulo sabe, pra gente abrir alguma coisa que existe toda uma inspeção, uma vigilância, normas, etc. E lá, daqui a pouco, tu tá vendo assim, tipo... claro, gente, tem lugares e lugares, né? Sim. Mas a gente vê que aqui tem uma preocupação, assim, sabe? E a gente tem que exaltar o que é bom aqui, o que funciona também. Cada vez né? maior. Exatamente. E assim, tipo, realmente lá, se tu vai, assim, às vezes nos restaurantes, também, a cidade, o lugar... A gente foi pra Marrakech agora, ano passado. Fui pra Marrakech e aí, que é em Marrocos. Cara... bem diferente. Tipo, os caras fazem comida... Na rua, entendeu? ali, Tipo, de qualquer forma. Ali, sei lá, botam muito tempero. Parece comer um pouquinho da carne, isso aí, sabe? Aquele curry, por favor, de curry, velho. Tu não faz ideia. Curry, eu como de tudo, mas curry, assim... Já não- entrando nessa linha de gastronomia, assim, o Paulo, que é mais ligado, né? A Paula de É. gastronomia. Qual foi a comida mais diferentona, assim, que tu já comeu nas tuas viagens, que tu te recorda, assim? Cara... Porque a gente sabe que tem, né, em vários países, umas comidas bem bizarras. Exóticas, né? Exóticas. Deixa eu tentar lembrar. Veio uma na cabeça Se o Cauã de tiver primeira, uma assim, também, sabe? pode falar, Cauã. Vai lá. Cara, 2. Uma, que é a Bosch, que é uma sopa russa. uma sopa russa. Uhum. Eu tenho uma foto, eu mostro. Cara, ela é muito diferente. Porque ela é uma que a Rússia, por ser muito frio, cara, tem relatos de menos 30, assim. Sim, tipo, sim. Tu pegar menos 18, menos 15 é normal. E a gente chegou a pegar alguma coisa assim também. E aí é uma sopa à base de beterraba, só que ela é muito gorda. E tu vê aquela gordura em cima, assim, sabe? Então tem aquilo ali. E em Dubai, eu comi, cara, como se fosse um kebab, um negócio assim. Só que nessa pegada, é muito curry. E tu vê com uma carne praticamente podre, assim, sabe? Pra estragar E, cara, eles fazem aquilo ali na rua, assim. Isso que eu tô falando de Dubai. Mas, claro, Dubai também tem a parte estruturada e tem o mercado público, que a gente brinca o mercado das pulgas, que eles chamam, sabe? E então, cara, essa pegada de até mesmo de tu entender os extremos, assim, sabe? Da carne com ouro. Sim, do café Posso mandar uma foto pra com vocês ouro também também. no Nazareth lá.
E também o outro extremo, O outro assim, lado. sabe? Então, pô, tem umas coisas diferentes. Eu acho que o provei também é top. Tipo, eu adorei, né? Gosto de comida. E a mais diferente que eu comi, eu gosto de provar coisa diferente, tá? E aí, na Ucrânia... A primeira foi que me lembrei. Certamente tem outras, mas... Na Ucrânia, quando eu cheguei lá, tinha um restaurante e tal, e vendia... eu não sei se era Bago de touro. Eu não sei se era de touro ou de búfalo, agora não lembro. E eu falei, cara, balls, não sei o que lá. Eu quero esse aqui, né? Cara, ele foi bem bom, né? Lá ele. Mas, cara, foi, tipo, comida boa, bem temperada, bem forte, sabe? Mas principalmente pra provar coisas diferentes. Coisas exóticas e tem o que tem de coisa diferente pra comer, assim, sabe? A Grécia é muito rica nisso, né? A Grécia, aquela salada, aquela... Da comida mediterrânea. Cara, é uma coisa muito diferente, porque tem uns peixes que se encontram no mar Mediterrâneo que não se encontra aqui, etc. Pô, tem umas Mas coisas das absurdas, coisas eu assim. falei... Então todo mundo pedindo as coisas, eu falei, eu quero esse aqui. Tinha uma vez, uns 5, 6 pessoas da gurizada da Anf também. Eu quero esse aqui. E todo mundo... se for ruim, eu vou comer de vocês, tá? Foi, sabe? Cara, Sabe, agora... Na primeira viagem, lembrei de um outro caso. Na primeira viagem que eu fiz lá, essa na Itália, a gente não comia carne, porque, tipo, carne é caro fora, né? E aí, gente, valorizem a nossa carne aqui é muito boa, é a melhor do mundo. E aí, tipo, eu fiquei todo o período lá comendo o quê? Hambúrguer, o que tinha lá, hamburgão ali, McDonald's, 2 euros, cachorro-quente. Tinha um cara na frente da escola que vendia cachorro-quente. Então eu saía meio-dia, pegava um cachorro-quente e ele ali, baratinho ali, tipo, era isso. E aí, não era tipo hot dog, sei lá, mas assim. E aí tinha também o hambúrguer. E aí, no último dia, né, eu cheguei no restaurante, tá, com os colegas e tal, e aí eu vi um negócio de bife lá, tipo, cara, tradutor, sem entender muito bem e tal. Eu olhei ali, só que era carpaccio. Chique. Só que, cara, eu achei que fosse Ele achou que ia comer um bife de carne, graças a Deus. Tipo, uma carne. E aí chegou aquele prato com as lasquinhas, tipo, nada bem de carne. fininhas. E aí com todos os colegas, assim, meio uns chinês, outro... Tinha um brasileiro só, que ficou meu brother, porque, tipo, a gente se conhecia. Eu falei, vou comer isso aqui, deve ser um bife. Ele falou, vai, deve ser legal. Chegou lá, carne crua, de meu só assim, sabe? Tipo, fudeu, otário. Cara. Mas foi, cara. E aí, tipo... De um bife foi pra uma... Mas é massa, né? É muito massa, né? Essa é a parte legal. Essa é divertido. Tipo, que é legal de contar agora. Sim, e é isso mesmo, cara. E aí, tipo, dava risada, sabe? Vai chorar, não tem, entendeu? Vai comer. Tem que pagar em caro com um negócio pequenininho. De carne crua. Então, tipo, pô, mas eu comi. É isso. Cara, sério, foi legal. E a viagem, uma das coisas que eu acho que traz pra nós é que ela nos responsabiliza. Porque, por exemplo, assim, ó, tu não pode terceirizar. Tu não terceiriza o erro quando tu tem uma viagem. É tu por ti mesmo, entendeu? Antes de tu sair, né, pra viagem em si. né? Porque tu tem que organizar toda a tua documentação, tem que organizar tuas roupas, a tua mala, Cara, tudo. é tu contigo mesmo, sabe? Então te cria um senso de responsabilidade que, assim, ó, se for muito legal, a culpa é tua, e se for muito ruim, a culpa é tua também, sabe? Então essa é a parte boa. O acerto é teu e o erro é teu. Esse é o principal ponto, né? Tipo, não tem... E aí, isso, cara, pra mim, acho que é um dos maiores aprendizados da primeira vez, depois que fica. E sabe o que eu tento fazer todas as viagens? É ficar um dia sozinho, pelo menos, no país. Legal. Mas, justamente, sozinho, sem ninguém, assim. Só eu, porque... cara, eu não sei explicar, mas é uma forma... de olhar pra dentro, assim, sabe? Da gente se olhar e ver se tu tá bem ou se tu tá mal. Sabe por quê? Porque, por exemplo, é tu que escolhe a mesa que tu vai sentar no restaurante. Sim. Se tu escolher uma mesa que tem, sei lá, alguém te incomodando, foi tu que escolheu, velho. Se escolher uma mesa e o garçom atrasou, tá só tu. O pedido que foi o teu pedido. Sim. Então, ali tu consegue ver, ou senão... Tu escolheu uma mesa que tu achou e ali foi a melhor experiência, sabe? Ali tu consegue identificar, tipo, poxa, se tu teve uma boa experiência, significa que tu tá bem. Entendeu? Se tu teve uma má experiência, significa que alguma coisa tu não tá Tu alinhado. tem que olhar pra aquele ponto. Então, tipo, quando a gente sai sozinho, e aí isso não precisa ser pra fora do Brasil pra fazer isso. Cara, se tu for aqui a Porto Alegre, a Santa Cruz, tipo, é importante ter experiência só também, porque aí é uma forma da gente se olhar, sabe? De ver, cara, o erro é meu, o acerto é meu. Então a responsabilidade é toda minha. E às vezes a gente se limita a sempre estar com alguém, né? De não fazer as coisas sozinhos. Sempre tem que estar com um amigo, sempre tem que estar com um parceiro, de fazer essas coisas, tem que ter segurança, né? obviamente. Claro. Não sair, nada, tá nesse grupo de 50 pessoas, eu sair sozinho do outro lado. Não, quando tá em grupo, tá em grupo. Preparar um momento pra ti, se realmente consiga estar sozinho, e depois voltar pro grupo, mas... E não adianta sair também sem avisar ninguém. Se tu tá com um grupo, cara primeiro princípio, assim, de viajar em grupo. Avisar. Avisa o grupo. Por amor de Deus, tem que manter o grupo. O grupo é muito importante. Não
Mas se tiver a oportunidade de, em algum momento, estar só, e isso é contigo mesmo, sabe? Então, é muito importante. É um conhecimento que... É um aprendizado que... sei lá, eu trocaria qualquer coisa por esse tipo de momento, porque são momentos importantes, sabe? Pra vida da gente. E Enfim. a gente traz, por exemplo, assim, a experiência o Paulo falou lá, Ucrânia, etc. Mas, cara, de acordo com a possibilidade de cada um, etc., se experimenta, vai a Porto Alegre, sabe? Tipo, a gente falou mercado público, o mercado público de Porto Alegre é maravilhoso. Muito legal, O mercado público de muito Florianópolis legal. é muito legal, sabe? Incrível. Então eu digo assim, ó... dentro daquilo que cabe no teu orçamento no momento, etc., começa a se experimentar, porque isso também vai ser um degrau para ti construir novas coisas e daqui a pouco caber outros orçamentos. E outra coisa, viajar não é tão caro quanto as pessoas imaginam, Exatamente. sabe? Tu pode fazer uma viagem extremamente luxuosa, glamurosa e gastar muito, e tu pode fazer uma viagem pensada, estruturada, com tempo, etc., que cabe no orçamento, sabe? E eu acho que as pessoas não conseguem entender muito isso por pensar assim, claro, se eu olhar hoje uma passagem, ela é inviável, sabe? Comparado a quem se organizou há um ano atrás, já pagou antes, Mais já procurou um antecedência. Airbnb, um hotel, etc. Então bom, você sabe mais do que nós, mas a estruturação eu acho que é o principal, assim, sabe? Se tu pensa em viajar, cara, estrutura antes, sabe? Pensa antes, sabe? Isso ajuda muito, né? E tu falou uma coisa legal, porque isso também... Cara, conhece o que tem perto aqui. Conhece o mercado público de Porto Alegre. Isso. Se não conhece o mercado público de Porto Alegre, como é que eu vou comparar com o que tá fora? Exato. Eu vou achar que lá fora que tá bom, que tá errado. Não, É. mas pelo menos pra ti... E não é assim, o que eu falei, certo, errado. Não é isso. É tipo, tu olhar experiências diferentes. Cara, em Porto Alegre é desse modo, quadradinho e tal. Lá é tudo misturado. Em outro lugar, o peixe fica à mostra no gelo. Cara, se eles fizessem isso, será que venderia mais? Sabe, é criar o teu conceito do negócio, sabe? E ter um Então, senso crítico, não de Isso. dizer que aquilo é ruim, mas sim observar as mas sim diferenças de um observar, lugar pro porque outro, é cultural, né? É cultural. Se eu chegar lá e dizer, não, essa carne não pode estar pendurada, essa ovelha não pode estar pendurada, então eu vou mandar umas fotos. Não pode ser, tá errado, isso aí tem que estar no freezer. Cara, Mas é cultura dos cultura caras, deles. entendeu? E eu te Tipo, falar, é assim que funciona. mas é contra a lei. Contra qual lei? Contra a É, tua lei ou contra a lei deles exato, aqui, sabe? é. Então, tipo, não funciona, sabe? E isso, putz, isso abre uma... tipo, é uma quebra de estereótipo que a gente tem Muito forte, grande. sabe? Que a gente pode quanto maior o teu leque de conhecimento, mais roupa... Assim, quanto maior o teu guarda-roupa, mais roupas tu pode usar, né? Sim. Então, tipo, é a exato. mesma coisa com o conceito cultural. Quanto mais cultura tu conhece, mais culturas tu pode ter, introduzir, usar durante o dia a dia. Um dia eu posso estar de um modo, um dia eu posso estar do outro. Então, enfim, a viagem... O principal investimento, o principal ganho que a gente tem é isso, tipo, esse ganho cultural, pessoal, né? esse ganho cultural. Né? E quando a gente fala em viagem, que a gente falou a respeito de preço, etc. Cara, tem como a gente estruturar pensando com o tempo, por exemplo, no caso de aluno, estudante, etc. Cara, se tu vai gastar, sei lá, R$600 é o hotel... Cara, o free paga 150 por semana, por free, ou R$100, etc. Tu tem que trabalhar tantos dias pra... E estrutura dentro da tua Isso. realidade como que tu vai fazer pra pagar, entende? Se tu trabalha como, sei lá... eu tenho meu salário, mas não tá sobrando. Mas tem a oportunidade de fazer um free como garçom e ganhar R$100. Cara, R$600 são 6 vezes. Durante 2 anos que tu tá estruturando a tua viagem, é impossível que tu não consiga fazer 6 free, entende? Então, tipo, estruturar isso, porque, cara, todo bônus, ele existe um ônus pra te conquistar ele, Com sabe? certeza. Então, tu vai ter que entender que se tu quer se experimentar em outro país e ter um gasto maior, tu vai ter que daqui a pouco perder um final de semana conquistando grana pra ganhar lá na frente, sabe? Fazer um planejamento para que isso possa Exato, acontecer a longo prazo, sabe? né? E justamente como um investimento. Quando tu pensa em comprar um carro, tu não pensa lá, dar uma segurada aqui. Cara, é exatamente A mesma igual. coisa. Exatamente igual. É isso aí. E agora, falando um pouquinho da parte de hotéis, o Cauã falou que eu sou adora. Maria. Nos conta, assim, Maria. alguma experiência que tu teve Cara, em eu sou hotéis, assim, ó. em hotéis e que tu gostaste. Tipo assim, ó, sempre que eu vou viajar, eu digo... Eu boto lá, qual hotel que tem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu boto assim, sabe, qual é o melhor hotel do mundo, o pior hotel do mundo, não sei o que, sabe? E aí, tipo, cara, eu vou pra Dubai, quero ficar no Burj Khalifa, sabe? Eu vou, melhor hotel do mundo, no Burj Khalifa. Aí eu tô em Dubai, eu boto o melhor hotel do mundo, não sei o que, e eu vejo, mas tem um lugar que um brasileiro que ganhou o melhor hotel do mundo. Colline de France e Gramado. Como assim? sei. Tava do lado? Cara, tipo assim, eu voltei, questão de meio ano. Vou Tava no conhecer. Colline de France. France. Tipo, cara... Tá, e aí, Colline de France ou Burj Arab? Seguinte. Estrutura. Seguinte. Dubai. Aham. Atendimento
Colline de France. Apavorantemente o atendimento. Gente, assim, ó, uma coisa que me marcou muito, assim, a gente não é acostumado a, tipo assim, a ser paparicado, entre aspas, assim, né? Então, 2 coisas que me marcou muito no Colline foi o seguinte. Uma que, num dos dias, eu gosto muito dessa ideia de caminhar, etc. E eu gosto de ir com um fonezinho. E aí eu desci e eles ficam com a chave do carro, né? E daí eu falei, eu queria a chave do carro para pegar o fone. Daí ele falou, onde é que tá o seu fone? E daí eu falei, ele tá no console. Ele falou, estamos indo lá buscar pro senhor. Sabe? Tipo, eles foram. Tá, outra coisa, indo fazer o check-out, pego, a gente, aquela ideia, arruma uma linha, desce com tudo, já faz o check-out e tchau, né? Quando uma pessoa do hotel viu que eu tava sendo com a mala, falou, não, deixa que a gente carrega aqui, até sair do hotel, o senhor não faz nada. E eu falei, gente, olha, como sabe? Gente, com vergonha, assim. Eu descendo. Por que eu vou fazer a minha mala? Eu descendo uma pessoa na minha mala, sabe? Aonde eu coloco minhas mãos agora? Isso. Mas aí mostra o cuidado. Sim. Porque, por exemplo, assim, ó, eles sabem que eles não são a maior estrutura. Até porque ali, acho que são... Não sei se são 20 e poucos quartos. São bem poucos. Eu não sei o número exato, mas com certeza menos de 50. Uhum. E aí, o que eles podem te oferecer é aquele momento, assim, ó, de tu ser tratado como tu nunca foi tratado antes. E isso eu faço relação pro nosso negócio, sabe? Tipo assim, ó, tu pode não ter daqui a pouco o melhor salão, a melhor loja, o melhor espaço. Mas a única coisa que é intangível que tu consegue bater é o atendimento, sabe? E ter algo que seja um diferencial, que a pessoa realmente entenda. Isso não custa dinheiro. Isso custa vontade, custa tempo e custa desejo de fazer bem feito aquilo, sabe? E isso eu vejo neles, entende? Até depois eu fui ver sobre a história sobre o casal que idealizou, que são os donos, etc. Como eles percebiam um atendimento fora do Brasil e, segundo eles não achavam esse atendimento aqui e etc. Cara, achei muito legal a história, assim. Mas sabe que, cara, não adianta. Onde tu for, essa parte do serviço, ela é sempre mega importante. Não tem, né? Sabe? É o que a gente tenta trazer aqui nos restaurantes, no recanto em si, e fala muito pros alunos. Cara, o serviço, ele conquista o cliente, é isso aí, tipo, pra te poder estar aqui falando, porque, cara, tu te surpreendeu. Absurdamente. Aí tá, cara. Do início Às ao vezes, fim, né? isso, Não e às adianta vezes, fazer uma coisa exato. no início e não às ser legal no vezes, fim. Tipo assim, são coisas simples. Tipo, poxa, não, deixa eu carregar tua mala, cara, de boas. Tipo, sabe, uma gentileza, uma cortesia, tipo, que te coloca lá em cima, sabe? E é uma coisa pro cara da hotelaria simples, entendeu? Tipo, poxa, não custa ir ali e falar, não, deixa que estacione pra ti o carro, sabe? Tipo, não, deixa que eu pego lá o fone pra ti, sabe? São coisinhas que a gente guarda na memória e fala, meu Deus. O pior é aquele cara assim, esqueci a carteira, tá? Sabe? Tipo, podia ser. Mas quando tu te oferece a fazer algo, quando tu começa a servir, ou tu vê que aquele cara é importante, meu Deus, isso aí a gente E sente... é algo que não iria, por exemplo, assim, se eu tivesse que buscar o fone, não iria comprometer a minha experiência. Mas é um plus absurdo, sabe? E assim, pro cara que tá do outro lado do bocão, não custa ir lá fazer isso pro cara, entendeu? Assim, tipo, mas não, beleza, eu vou e faço, tipo, de bom grado. E isso que valoriza, acho que ainda mais o serviço, sabe? E pra galera, daqui a pouco, que faz hotelaria, que tá se formando, etc., entender que essa proatividade dentro do hotel, dentro de onde tu for trabalhar, te coloca em outro patamar também. Com certeza. Entende? E ninguém, às vezes, vai chegar pra ti e dizer que tu precisa ser proativo. Vai ser uma coisa Não, é natural, tua, né? né? É isso Por aí, isso que é proativo. Entender o que o cliente também tá precisando naquele momento, né? Porque somos diferentes. Exato, Mas aí tá, é exato. o olho, né? É tu olhar, Exato. tipo... É tu olhar e ver, cara, ele tá precisando de alguma coisa. Fazer uma leitura, Vou né? perguntar. Aham. Tipo, pode ser que eu erre, não tô precisando de nada. Loucura minha, mas... Vou perguntar, sabe? Tipo, o senhor precisa de alguma coisa? Tipo, tá tudo bem? Porque é aquela gentileza que tu faz. Pá, cara, tô procurando onde é... Não sei, me perdi onde é que é o meu quarto. Sabe? Coisas que nem que tu ganha o cara no serviço, sabe? Coisas poucas, assim, que valem, sabe? Até porque, eu não sei se vocês concordam, mas assim, ó, a gente cria um estereótipo quando a gente fica em hotel. Vou te dar um exemplo, assim. Café da manhã de hotel. Travesseiro de hotel. Roupa de cama de hotel. A gente tá É, esperando já encontrar então, um a gente nível, espera. né? Ninguém pensa assim, eu vou ir para um hotel para passar trabalho. Exato. Tu quer ter uma experiência melhor do que tu tem em casa. É. Sabe? Isso é uma coisa muito importante também. É. Gente, quando a gente começa a trabalhar e realmente a conquistar as coisas, etc., por que tu precisa só ter um lençol de hotel quando tu fica num hotel? Sabe? Isso é Por que real. tu precisa só tomar um café da manhã bom quando tu fica num hotel? Sabe? E isso foi uma coisa que eu fui mudando a cabeça um pouco. Porque pensando no nosso mericismo cotidiano. Assim, sabe? Cara, eu voltei e eu disse, ó, quanto custa
um lençol, sei lá, 400 fios de hotel. Ah, custa tanto. Cara, é caro, não é um absurdo. Porque isso é uma coisa que vai durar, sei lá, 5, 10 anos, sei lá quanto, e eu vou ter todas as noites uma experiência, e aquilo ali daqui a pouco, será que eu não vou dormir melhor? Será que eu não vou acordar melhor? Sabe? E aí eu fui aos poucos, gente, é tudo aos poucos, sabe? Fiz a mesma coisa que tu, nós estamos juntos. Pega assim, ó, qual é o padrão da toalha de hotel? Aquele toalhão enorme, 1,80, sabe? Que te abraça quando tu vai fofinha, secar. né? Quanto custa? Ou comprar um roupão, Sabe? Quanto custa? Custa X. Cara, se tu colocar paga. como uma prioridade, tu entender que aquilo ali vai ser bom pra ti, tu consegue, entende? E às vezes não é nem um lençol ou roupão, mas é tu fazer o teu café da manhã Exato. e colocar a mesa pra A te mesa tomar o teu montada. café da manhã, Começa né? diferente o dia, Exato. Mas sabe que eu fiz a mesma coisa, tipo, eu fui atrás, cara, eu queria minha roupa da cama branca. Pra Sim, no eu hotel. também. Tipo, cara, eu quero de branco. É pro meu gosto. Cara, talvez o cara vai querer de outra cor, mas tipo... Eu falei, cara, eu quero igual do hotel, com aquele fofinho ali em cima e tal. E tipo, fiz a mesma coisa, tipo, vou lá olhar e tal. Pillow talk. Cara, isso é 30 a mais, cara. Isso é muito 30 a mais. Quando que a gente vai Isso é falar muito sobre 30 a mais. falar sobre Pillow talk. Isso Como é do o nome? jeito. Pillow talk. É assim, tá se fazendo, sabe sim. Tá bom, né? Não sabe que é pillow talk, Pesquisando né? pillow Fingindo talk. que aprendeu agora. Mas sabe que, tipo, isso é muito 30 a mais. Putz. Não, faz parte, chega, né? A idade chega. Mas tava perguntando do referente a hotéis, assim. Eu já fiquei em tudo que você pode imaginar. Sério mesmo. Tipo, de casa de família a hostel. A hostel, tipo, com quarto misto pra 10 pessoas. Mas hostel é muito legal, né? Muito uma baita experiência, cara. Dependendo do hostel, tu vive ali a uma experiência experiência da cultural viagem totalmente isso aí, diferente. totalmente diferente. Mas quando você tá muito fantástica. diferente, e as pessoas puxam assunto, tu Isso. conversa. Eu fiquei boa As Aí, pessoas hostel. que ficam em hostel, elas estão dispostas a A fazer conversar, isso, a claro, conversar pessoas claro. diferentes e tudo A mais. hostel com, sei lá, 2 pessoas, 3 pessoas. Sei lá, a última experiência foi no deserto, um hotel no deserto. Cara, muito massa. Aquele silêncio, assim, ó. Tipo, não tinha... Não sei como explicar o silêncio do deserto, sabe? Tipo, não... Eu fui pro Sara, mas eu Assim, não ó, fiquei hospedado. Cara, muito louco, assim. Tipo, uma cabana, aqueles estilo negócio lá, com os dromedários, com a coisa lá, tudo lá. Bom, foi um... Pra falar a verdade, eu demorei pra ir dormir, porque eu queria escutar o silêncio. O silêncio do deserto. Eu fui pra Legal. fora, fiquei lá sentado, tipo... Não tinha nem grilo aquele negócio, sabe? Tipo, cara, pra incomodar. Não tem nenhum bicho Então, aqui. e aí a hotéis um pouco melhores, enfim. Se eu falar, eu juro que eu não tenho... eu não gravo, tipo, eu sou muito ruim pra nomes. nome e pra... Eu tenho as lembranças dos lugares legais e bons, mas eu não gravo nome, assim, sou muito ruim pra isso. E uma boa parte eu acabei viajando, trabalhando junto com a Anf também. Isso ajuda muito. Pra quem tem a oportunidade de trabalhar em lugares que vão te dar experiências de viajar... Cara, eu lembro que sério, os primeiros anos, depois também ainda, a gente trabalhava, dava duro, assim, tipo, se puxava, porque também sabia que no final do ano tinha uma viagem. E aquela isso é viagem, legal, né? a Isso é gente ia legal. dar mais duro ainda, mas ia compensar cada centavo, tipo, sabe? Porque que valeria a pena, assim, sabe? De ganho cultural e de conhecer outros espaços, sabe? E aí, sei lá, tu tava num hotel... com a faculdade, porque tinha que acompanhar a galera e tal, tá trabalhando, tem que estar num hotel bom, Sim. então junto com a turma. Então, Aproveitava ali. Tem um Bristol, sei lá, eu não vou falar os nomes que eu vou errar. Mas, Não, tem tipo, problema. vale, sabe? E conhecer coisas diferentes. E eu acho experiência é muito interessante importante. trazer isso para os jovens também, porque de acordo com a tua idade, tu vai escolhendo o tipo de hotel que tu vai ficar, né? Que ter essas experiências em vários tipos também vai te muito formando, bom. né? É Tu muito teve a tua bom. experiência em casa de família, depois tu vai pro hostel, depois Pô, tu é começa a muito ficar em um hotelzinho melhor, exige um pouquinho mais, e assim tu vai indo, Mas né? eu te contar. Eu vou contar uma... Tá, primeiro fui em hostel, tá. Aí, a última vez que eu viajei agora, que foi a última viagem, o último dia que eu fiz sozinho, eu fui pra Roma, eu adoro ficar... Eu gosto de ir pra Roma. Geralmente eu passo por lá, porque faço as viagens, faço a escala, a última escala por lá e volto. Porque eu gosto da cidade, meu primeiro da cidade, então eu relembro aquele momento de estar comigo, sabe? Sim. E como eu falei antes. E aí eu peguei um hostel. Eu falei, vou pegar um hotel, pedir... Não, vou ficar no hostel. Pela experiência do hostel, sabe? Pro tipo, aí lá eu cheguei e tal, quarto misto, sei lá, tinha umas 6 pessoas no quarto, beleza, não vi ninguém, mas vi conversei com um cara só ali e tal. E todo mundo muito tranquilo, assim, sabe? E eu desci pra conversar, porque é uma experiência que tu pode conversar com as outras pessoas. E
não sei, cara. Eu gosto de me misturar, de certo modo, sem se misturar. Tipo, Sim. tu vê ali, tu conhece a galera, tu entrosa, tu conversa com as pessoas e tal. E depois tu sai, tipo, sabe? Tu tem a tua Tem o teu visão, espaço. Ter sabe? aquilo ali disponível pra tu Isso, fazer em determinado momento, mas se tu quiser ficar Mas sozinho, também, fica sozinho. mas também é um ganho de cultura, sabe? Que tu Pô, mistura, sim. tu entende, beleza. Aí eu lembro que conheci, aí eu desci lá, eu tava num bar e tal, pra tomar cerveja. E aí conheci uma guria da Austrália, um cara Cara, isso é muito louco, muito legal. um cara da Isso é Alemanha muito que não louco. falava nada inglês. E conheci ele é colombiano. Cara, colombiano é gente boa pra caramba, assim, sabe? E aí, tipo, o cara, ele foi colombiano, falava bem inglês. Eu, com meu inglês, entendendo alguma coisa, é uma coisa muito Inglês importante tupiniquim. na língua. E aí eu entendia bem o espanhol dele, então, tipo, eu falava o espanhol com ele ali, o português, o espanhol. E aí ele traduzia pro alemão, eu traduzia pra australiana. E aí, tipo, a gente foi, tipo, uma conversa interessante. Eu chegava e distorcido. jogava aqueles beer pong lá. Divertido, sabe? Mas são coisas que são experiências legais da Bem gente. únicas. Eu já fiz uma viagem também que tinha uma colombiana e ela não falava inglês. E eu não conseguia falar com ela em espanhol. Então ela falava em espanhol comigo, eu entendia, respondia ela em inglês. E aí quando as pessoas falavam em inglês, eu tinha que responder pra ela também em inglês de um formato que ela Sim. entendia. Era assim, eram as 3 línguas, era uma confusão Cara, mas isso é mental muito nossa. legal. Isso É é muito muito massa. legal. Enriquece Tipo, muito, né? isso muito. enriquece a gente com... Sei lá, não só como língua, mas como forma de se virar, sabe? Que tu precisa fazer alguma coisa, então tu tenta chegar com a língua em algum lugar. Tu e aí vai e conseguir aí tu se te fazer vira, entender. sabe? Valeu, assim, vale muito. E o host, ele ainda é uma possibilidade mais acessível ainda pra galera Com que certeza. quer começar, né? Sim. Eu fiquei no hostel em Buenos Aires. Até se não me engano, é Art Hostel. Cara, ele tem umas... Ele é meio uma Eu tô galeria de ligado, arte. viu, né? É Sim. legal. É muito legal. E aí, o café da manhã coletivo, assim... Cara, e eu nunca me esqueço. Tinha o café da manhã e tu podia pedir um omelete. Além daquilo, tinha um omelete. Um Essa omelete, regra que deve não tinha ter direito. porquê, né? Chegar lá, A chegar galera com quer 10 comer um monte de omelete. Tu podia pedir um omelete. E aí, cara, a galera assim... E aí o pessoal negociava, tá, não sei o quê. Eu não quero então, omelete. eu não quero omelete, tu quer comer, não sei o quê. E tu conhece muita galera que é meio mochileiro, assim, sabe? E essa galera, ela te dá uma cultura, um detalhamento das viagens muito legais, sabe? Porque eles já passaram por todos os perrengues que tu possa imaginar, por todos os lugares. Aí eles te falam, ó, tal lugar vai, tal lugar dá uma controlada, tal lugar vai só de dia, sabe? Então é muito bom, essa experiência cultural é E absurda. eu tava falando antes da língua, né? Cara, o quanto a língua é importante. A preparação da É. língua... Hoje eu vejo, tipo, porque eu fiz muita coisa assim de DI, mas a língua, ela é tão importante quanto planejar financeiramente e tal. Eu lembro a primeira vez, também, na primeira viagem, que eu fui pra Itália e tal, aí eu fui visitar o Douglas. O Douglas tava em Londres. E aí eu fui pra Londres pra visitar o Douglas. E aí, que é nosso colega, enfim. E aí eu, indo, primeira coisa, cheguei no aeroporto lá de Londres, saí, tudo certo, né? Eu ia passar 2 dias lá só pra conhecer e voltar. Cheguei lá, primeira coisa, aquele monte de chinês, japonês, sei lá, assim, cheio de documento e tal, e eu olhei, cadê meu documento? Só tinha meu passaporte. Eu falei, meu Deus do Deus, céu, e agora? como é que vai ficar e tal. Aí cheguei, tá, beleza, vou indo. Não pode ter medo, tem que ir. Aí cheguei no guichê lá, e o cara... Mostrei o passaporte, o cara me olhou assim, tá aí, não vai E aí? explicar nada. Vai fazer o quê? E aí, aqui? tipo, eu tentei explicar, vou visitar um amigo e tal, mas volto em 2 dias, aí mostrei a passagem do celular. É, isso é tipo, importante passar de volta, né? Aí, ida e volta, aí ele me olhou assim, falando em inglês, não entendi muito bem, e aí ele, tá, deu uma enrolada assim, tá, carimbou meu passaporte e veio, Cara, eu entrei. tenho Tchau. um confusão na barriga Cara, nessa e aí, história. velho, e aí o que Nossa. aconteceu, cara? E aí eu tava chegando, cheguei de novo sem sinal no celular, pra fazer tradução, não tinha sinal, eu tava quase sem bateria. Então, tipo, não conseguia pegar Wi-Fi e sem bateria. E aí, eu lembro que o Júlio falou, pega Estação Vitória, tu não esqueça. Estação Vitória, Vitória Station, né? Vai pra Vitória Station, que da Vitória Station dali eu te encontro ali e a gente vai. Tinha uma amiga lá também, falou, para na Vitória Station e a gente se encontra todo mundo junto e vamos. E aí eu cheguei, né? Tranquilo, tipo, bem de boa, assim, tipo, né? Aí cheguei, tá, olhei assim, eu saí do aeroporto, fui pra estação do metrô, eu cheguei no metrô, olhei assim... Quem disse que eu achava Vitória Station? 35 Vitória Stations. E aí, cara, não tinha Vitória Station, só, tipo, Vitória. E eu falei, o que é Vitória? Pode ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser qualquer outra coisa que não seja a estação. E eu falei, caramba. E agora? E aí, tipo, não, eu cheguei rápido, assim, eu falei, vou comprar logo. Cheguei, comprei a ficha, aí eu olhei e falei, tá, mas será que é? E aí eu falei, tá bom, tranquilo, vou perguntar, né? Cheguei num guichê lá pra perguntar. Aí cheguei no guichê, perguntei, tá, onde é que fica a Vitória Station? No meu inglês, meio enrolado. E a mulher só me olhou assim, eu só lembro que eu falei assim, look the panel. Olha pro painel. Tipo,
Te ferra. Te vira. Tipo assim, te vira. E aí eu, meu Deus. E aí o painel, e, tipo, e aí eu olhei e falei, cara, e agora? Eu falei, meu Deus, sem celular, sem bateria, eu falei, bom, vou entrar nesse troço aqui. Mas Algum lugar vai me levar. Eu chegar num lugar onde não é, eu vou comprar uma passagem de volta e E volto pro voltar. aeroporto. É. Tipo, e você, pessoal, deu ruim, né? Mas enfim, cheguei no lençol certo. Era resolvi, Vitória o pessoal lá e deu tudo Station. certo. Acostumado com Alegrete que tem um caveiraço. Aí tem Vitória. Ele achou que tava indo já pra casa. Vitória, alguma coisa assim. Enfim, são umas perrengues que tu encontra, mas a língua é muito importante. É importante. Cara, É. vou aprender pelo menos o básico do inglês aqui pra mim poder me virar e Exatamente. não passar esse tipo de perrengue, sabe? Quando eu fui na barriga foi punk, assim. E quem é da ANF, aproveitem É, as por 7, favor. 8 cadeiras de inglês que nós temos aqui nossa, todo semestre, espanhol. sabe? Inglês, espanhol. Aproveita. Certo? Então aproveita, cara, é uma baita oportunidade. Até porque, se tu for pagar, é muito caro um curso, sabe? Tipo, tem um custo e tá Ah, tudo tem que usar, certo. tá então louco. aproveitem isso que tem aqui, né? Isso. E pra nós, cada vez mais importante, né? Pro nosso mundo da hotelaria e do turismo. sim. Já não é mais nenhum É. diferencial, É. né? Cara, É o eu básico. ia dizer, tu chega, até cruzeiros, assim, sabe? Cara, os caras falam, tipo, 5, 4, Exato, 6 línguas. muitas. Horror. Aí tu E fica pensa- se questionando, né? Em que momento que eu me perdi, que eu não consegui fazer tantas. Cara, os caras sabem muito, assim, sabe? E assim, ó, é todo mundo, né? Não, todo tipo todo assim, mundo, tipo, 1.000 pessoas no da mínimo 3 população, línguas, velho. velho. Todo No mínimo mundo 3 sabe. línguas. Cara, da galera que tá nos hotéis e tal, que são recepcionistas, que aí falam, sei lá, 5, 6 línguas, do pessoal que tá te vendendo coisa na rua. Exato. E o que tá vendendo coisa na rua, eles falam Gente, mais guardador línguas. de Cara, carro, fala falando. 8, 9, Se 10 vira, línguas, né? cara. É É. uma loucura, assim, tipo... É importante. Meninos, nosso papo tá muito legal, mas agora a daí- gente vai entrar nos nossos Dois dois quadros. quadros A gente não gosta de pra conversar, se finalizar, deixar 3 horas, gente. Deus deu uma hora, né? pra irmos pro final do nosso podcast. Então, professor Simbal, qual vai ser o primeiro quadro? Vamos lá, pro ping-pong da hospitalidade. A gente vai fazer uma pergunta pra cada um. E aí vocês escolhem essas duas opções, tá? São duas alternativas, É isso. rápido, sem pensar muito, O escolha meu uma. medo era se perguntar assim, qual a comida predileta do Paulo? Não, Qual é o Paulo mais gosta de cara? Vamos lá, então começamos pro professor Paulo. Hostel ou hotel? Ah, eu acho que hoje, por isso que eu tenho falado do hostel, eu acho que hoje é hotel. Idade, Pela né? comodidade, Tá. pelo conforto. O hostel é legal, vale a pena a experiência, vale a pena tudo. E se tiver oportunidade, eu fico um dia. Mas aí, escolher entre 10 dias, eu prefiro ficar 9 no hotel e Tá, pra e ter um pelo menos no- o conhecimento. Mas até eu acho que os 30 vale a pena se experimentar em bastante muito. hostel. Hostel, por favor. Quando a coluna ainda é boa. Conhecer gente, o melhor é fazer é amigos pra- que moram é em pra outros poder ter países, experiência, né? sabe? Isso, De legal experimentar demais. a língua, conversar, falar inglês, falar espanhol, falar... Ping-pong, cara, tem que ser rápido. É, tá. É igual no bate-bola, né? Tá bom. Agora, professor Cauã. Vista pro mar ou vista pras montanhas? Cara, macho. Assim, ó, se eu pudesse, gente, a primeira coisa foi comprar casa na praia. Cara, eu sou assim. Eu nem sou tanto. É ping-pong, tem que ser rápido. não sei. Exato. Eu nem sou tanto ia falar agora. de, tipo assim, entrar no mar, mas aquela vibe Isso. funciona muito, assim, cara. Legal. Eu adoro mais. Recepção tradicional ou auto check-in digital? Ah, tradicional. Tradicional? Por mais que você funcione rápido, eu prefiro conversar com alguém. Uhum. Restaurante assinado por chefe ou explorar os restaurantes locais? Pô, cara, tem como ser os dois, assim. Não. Tipo, separar, assim. O que tu prioriza na viagem primeiro? Cara, eu gosto de pelo menos um, assim, de tipo assim, um Nazareth. A gente foi num Estrela Michelin em Atenas, pô, famosíssima, assim, legal demais e tal. Tu foi junto, não foi? Fui. Foi, né? Massa. Mas, cara, assim, eu acho que rola. Mas, cara, o local tu tem que conhecer, cara. Aquela culinária de rua, assim, se tu puder, sabe? Porque ali tu pega a cultura do negócio, sabe? É diferentão. É tipo tu vir pro Rio Grande do Sul e não comer um churrasco de verdade, Sim. sabe? Sim. Tem que rolar, assim. Tipo, A carbonara de uma comida de rua às vezes é muito cara, é melhor do que diferente, absurda. É não- absurda. é. É de uma absurda. Assim, estrela um Michelin, cantinho sabe? numa É. Viel da Itália. Que, cara, assim, pô. sei lá, não sei explicar. Tem a energia Mas do é o lugar cara que também. tá sempre ali, entendeu? E o objetivo dele não é ter o melhor restaurante do mundo, é fazer a melhor massa naquele lugar ali, sabe? E aí Funciona que- super. Café da manhã de hotel ou café da manhã na rua? Ai, cara, eu vou pra rua. Sério? Por mais que eu adore o café da manhã no hotel, Foi eu boa não essa sou uma pergunta. pessoa do café da manhã.
Então, tipo, eu no máximo é um copo de café e alguma coisa ali e vai, sabe? Eu antes comia mais, mas agora, tipo, então eu gosto de ir pra rua, começo a explorar, e senta no cafezinho lá, e toma um café, pede uma torrada, um troço lá, um omelete e vai, sabe? Gosto da rua. Legal. E como isso é cultural, posso fazer? Pode. E como isso é cultural, né? Porque aqui a gente não tem lugares, por exemplo, assim, ó, que vende só o café. Por exemplo, assim, uma cafeteria, ela tem que ter ali salgados, doces, etc. E eu chamo muita atenção isso também na Grécia. Os coffee shop deles, cara, é só café. E aí, tipo assim, ó, 10 tipos de café. E aí tem fila na galera de manhã cedo esperando pra pegar Só pra pegar o café. Starbucks, Sabe? Agora... Tipo, mas é um só, não tem mais nada, sabe? Se tu quiser um pão de queijo, tem que ir em outro lugar pra comprar, É sabe? isso aí. Foi muito diferente isso. Legal. Sabe, E às vezes é só aquela por isso. portinha Exato. pequenininha com os cafés. Exato. Em Porto Alegre hoje a gente tem isso. opções. Tem. Tá Go legal. Coffee, né? Tem Go Go Coffee, Coffee, tem alguns de bairros já Isso, hoje, que isso são aí mais no Bonfim tem famosinhos. vários. Ela vende ainda alguma coisinha, né? Tipo, ela vende vende pão de cookies. queijo, coisa É. Isso, nem isso. Mas tipo assim, ó. Só cafezinho, Mas né? tinha 10 tipos de café. Uns cafés que eles são extraídos gelados, Legal. assim, que eles ficam gelando ali e extraindo, sabe? Pô, um troço absurdo, assim, diferente. Mas o café da manhã até é legal, porque aquele monte de coisa. E aí tu consegue aproveitar. Mas como tu não consegue comer tudo aquilo ali? A não ser que Não. tu não vai almoçar. Só se tu fica bastante tempo, vai comendo aos pouquinhos. Mas te traz um Cada pouco dia uma coisinha. da culinária local também, isso é legal, É. sabe? Principalmente na Rússia, eles têm uma pegada que eu não sei o que é tipo um queijo, tipo uma coalhada, lembra disso? Lembro. Que é uma coisa extremamente gordurosa, mas eu volto a dizer, por ser muito frio, né? Então aquilo serve pra tudo, assim, serve pra passar no pão, serve de recheio de sonho, serve pra tudo, assim. Os caras comem fruta, É. tomate, alface no meio do café da manhã. Sabe? Então tu começa a entender a cultura. Eu acho que a comida é um tipo de cultura também, né? Sim, com Então, certeza. muito forte, né? Mas, Bora. Bom, agora aquela pergunta mais É. 30 mais, né? Quarto com ou sem banheira? cara, eu não sou muito da banheira. Porque o que acontece? Eu gosto de hotel, o hotel tem que ser bom, etc. Mas se o hotel for, tipo, muito maravilhoso, tu não sai dele, entendeu? Sim. Sabe? Então, assim, ó, eu dificilmente pego, e até mesmo pelo custo, né? Porque geralmente dá um plot twist muito grande, né? Mas eu geralmente pego 100. Sim, Pego 100. tá. Viajar na alta temporada ou na baixa? Acho, na baixa. Melhor, porque tu consegue aproveitar melhor os lugares, Sim, conhecer com melhor as certeza. coisas e tal. A temporada às vezes é muito muvuca, né? E aí tu não consegue... Tu custo, tá mais né, preocupado em resolver aquelas coisas rápido, porque tu entra na dinâmica da cidade, fica aflito, e eu sou um cara que é agitado e movimentado. Então, Você deixa Fala só um pouquinho. então eu acabo entrando muito também na onda. Mas tu tá na baixa temporada, tu vai tranquilo, tu aproveita e tal. Eu acho que na baixa. Bacana. Viajar de carro ou de avião? Eu tô ficando preguiçoso pra distâncias longas de carro, sabe? Viajei esse final de semana até 4 horas. 30 já tô planos. já tô começando a... Por mais que os carros estejam melhores, etc. Cara, eu digo assim, se tivesse uma linha aérea mais... Eu iria a Porto Alegre de avião já. Tá. Já gosto mais. Eu prefiro o avião. E Paulo, no quarto, plaquinha de não perturbe ou favor arrumar? Favor arrumar. Mais organizado. Quase organizado. É bom Eu sair e sou voltar muito, cara. tudo. Mas eu sou arrumadinho. digitado, eu sou virginiano, né? Daí eu gosto das coisas organizadas, não adianta. É. Tipo, Se puder não mexer e deixar lá, trocar só a toalha, Cara, sabe? Eu eu gosto de chegar, eu gosto de sair tá e voltar arrumadinho. pro quarto, tá, tipo assim, ó, impecável de novo. Aí eu posso bagunçar de novo. Não, assim, geralmente, quando eu já saio, o quarto já sai arrumado, tipo, porque eu, tipo, por mais que eu tá no hotel, se alguém vai arrumar a cama, eu arrumo a cama igual. Não sei se é, sei lá, não é, por um hábito, tipo, mas de estar Do teu organizado as dia coisas, em já sabe? casa é hoje. legal ter, né? Então, arrumar. Passeio cultural ou explorar a cidade? Cara, isso é uma coisa assim, ó. Sempre que eu viajo, eu sempre coloco uma modinha pra explorar bem a Aham. cidade e uma cultura. Vou te dar um exemplo assim. Dubai, moda total. E Grécia, tipo, cultura absurda. A outra vez também, tipo, uma parte de Paris bem moda, assim, tipo Cedric, essas pegadas assim. Bem Instagram, eu brinco, um Instagram Instagramável. e outro é livro de história, sabe? Aham. Porque eu acho que uma coisa completa a outra, sabe? Senão tu fica muito, tu fica muito fútil se tu for só nas... E também, se tu ficar só na cultura, tu também não entende o que tá acontecendo no dia a dia. Então, eu acho que esse misto, assim, que tu conseguir fazer daquela coisa assim, vai no restaurante mais instagramável até ao mercado público mais cultural, pô, se conseguir fazer essa mescla, funciona super. Bacana. Trabalhar do hotel ou desconectar total durante a viagem? Pô, isso É difícil cara. desconectar.
Difícil. Tem que dar uma trabalhadinha. Não tem como, Pô, né? não tem, meus filhos aqui, daqui, tipo, negócio, entendeu? Tipo, não tem como não trabalhar. Tipo, por mais, assim, olha, acho que tem que ter uma desconexão, mas é muito difícil. É difícil. Eu sou um só, não tem como, sabe? Tipo, não tem como não pensar. Por isso, ó, mesmo quando tu tá num restaurante, eu tô pensando e tá aproveitando o negócio, aproveitando o restaurante, aproveitando o espaço, tu tá trabalhando porque tu tá olhando como o garçom funciona, tá olhando o uniforme, tu tá olhando o modo de serviço, tá... E... Porque eu sou um só, então não tem como se dividir, entendeu? Fala, não, agora eu vou desligar a chave do trabalho. Não tem como. Não tem, olha, é muito difícil. Tu tem como, tipo, relaxar. Tipo assim, relaxar no sentido assim, não vou resolver problema. Assim, tipo, não quero pegar problema, deixa pra galera pegar... Mas não tem como tu não trabalhar, de estar ali, ou pensar, total, não tem como. Tipo, E a fase, acho que é agora, né? Da gente dar o Dar o gás, gás, de é. realmente... Que alguém te fala pros alunos assim, cara, a galera tá nova, tá com muita energia, a hora é agora, entendeu? Constrói agora, vai agora, se responsabiliza agora, sabe? Então eu digo, a gente viaja, mas, cara, é difícil mesmo, assim. Até minha namorada fica bem, tipo, pensando assim, pô, larga esse larga, pô... Sabe? É difícil, mas enfim, quem consegue faz, que também é gostoso. Não, pera. Isso. É. Turismo de sol e praia ou turismo de natureza? Cara, sol e praia. Sol e praia, Eu não sou sol e praia, é eu gosto absurdo, do mar, né? O sol é uma conexão massa, assim, sabe? Fica... Uma das coisas, na primeira vez que eu fui pra Europa, que mais me pegou, assim, principalmente na Rússia, a gente pegou um tempo de muito... Nublado? Chuva. E aí a gente fica assim, parece que tu tá dentro de uma caixa, assim, sabe? E até alguns lugares tem uns shoppings, uma ideia de iluminação artificial que tenta imitar o sol, entre aspas, assim. Até mesmo por questão de vitamina, vitamina C, etc. Porque a gente não valoriza, porque a gente vive num país tropical que tem sol, etc. Muito sol. A gente não valoriza o sol. O sol é uma coisa muito importante. O próximo, chegar cedo e aproveitar o hotel ou só usar o hotel pra dormir? Eu acho que dá pra usar um dia no máximo. Eu E assim, penso isso olha, também. e olhe lá. Porque eu tenho que usar, tenho que usar o hotel pra dormir, né? Porque eu tenho que usar a rua, né? Tipo, eu falei que eu gosto de sair, movimentar café fora e girar. Eu giro muito, tipo, caminho muito. E eu acho que isso, em viagem, eu tenho que sempre se movimentando, eu acho. Tipo, porque no hotel, cara... Eu durmo em casa, né? Tipo, entendeu? Tem que estar na rua. A gente não pode dormir em euros ou dólares. Não dá pra dormir em euros. Tá gastando pra... Não, peraí, tá também, tem que usar também, mas... Não, tem que aproveitar a rua, né? Mas tem opções que o hotel é atração, né? Tem isso vários também. lugares. Sei lá. Tipo assim, um Costão do Santinho, por exemplo. Tu conhece ali a cidade, etc e tal, mas a atração em si é o o hotel. resort, de uma forma geral, assim, né? Então tem que entender qual que é o... Agora a última viagem foi ali pra Punta del Este ali, tipo, eu fiquei no hotel, porque aí o hotel tinha piscina. Aí, tá, beleza, vamos ficar, mas ficamos, tipo, uma tarde. E aí, dali já vai pra rua e vamos explorar, sabe, girar. E por fim, a nossa última. Conhecer cidades mais tradicionais ou mais exóticas? Cara, é isso que eu digo, assim, essa mescla que eu tento sempre fazer, assim. E a dica pra galera que vai viajar, tenta fazer umas conexões, nem que sejam curtinhas, assim, sabe? Que tu consiga fazer. A gente teve casos já de, em Roma, chegar de manhã cedo e sair, tipo, de noite, assim, sabe? Em Paris também, isso. Aí as pessoas pensam, tá, mas o que eu faço com as malas, etc? Cara, no centro de Paris tem lugar que tu paga, tipo, 5 euros, tu coloca deixa a tua as mala malas. ali. No aeroporto? No aeroporto também, às vezes o aeroporto é um pouco mais caro, né? 15. Então tem super opções, assim. E aí tu vai perambular pela cidade. Então, assim, ó, se tu puder picar... Porque, gente, não é toda semana que a gente viaja pra fora. Então, se tu puder aproveitar ao máximo, pô, aproveita o máximo que eu acho que vale. Legal. Eu falei por uma experiência, eu fiquei um dia em cada cidade, tipo, 2 dias em cada cidade. Fui pra conhecer a Suíça lá e tal, Genebra, no evento que teve em Genebra, na ONU. E aí depois eu passei Bélgica primeiro, ficamos um dia inteiro em Bélgica, 2 dias na Alemanha, qual foi outro lugar que eu fui? E 2 dias a gente voltou pra Londres e depois a gente voltou pra... Pô, sabe? tu Cara, imagina, tu conheceu cara. 4 países em 4 Numa situações ilha assim, diferentes, sabe? 2 dias. E em 2 dias, cara, é caminhar, velho. Tem que estar em movimento, é conhecer tudo. Aproveitar o cada máximo, dia. né? Aproveitar a oportunidade, Então, né? tipo, Isso é aproveitar. massa. Legal. E pra encerrar, agora o nosso último quadro, que é uma palavra que define vocês. Então, Cauã por Cauã e Paulo por Paulo. E aí a gente chique. quer uma breve explicação aí do porquê dessa palavra. Vai tudo. Cara, atualmente, e eu até tenho que medir isso, a palavra é vontade.
Tipo assim, em tudo ser muito, muito, muito intenso, sabe? Às vezes até demais, assim, perante até funcionário, tentar dar uma segurada, etc. Porque aquilo que eu digo assim, ó, é a hora da gente se responsabilizar. É a hora realmente de correr atrás. Pra gente daqui a pouco ter um futuro que a gente consiga desacelerar, etc. Então, cara, hoje é vontade. Tanto que assim, ó, a prof procurou lá e disse assim, cara, vamos fazer, bora, sabe? Tipo aquela coisa assim, ó, sabe? Tipo, não é aquela coisa, vou ver em relação a tudo Fazer isso, acontecer. sabe? Sim. Quando tu consegue fazer isso, cara, as coisas elas vão fluir. E o erro é a gente esperar, achar que não é o momento. Cara, o momento foi ontem, entende? Então, vontade, eu acho que falta meio que... E em alguns momentos a gente fica um pouco sem, etc. Mas se a gente tiver isso como lema, assim, que o momento é agora, e vontade, eu acho que funciona. Vamos lá. Eu tinha pensado numa outra palavra lá, quando a gente tava conversando lá fora, tinha um quadro assim, sabe? Eu tinha pensado. E hoje acho que eu falei bastante essa palavra aqui do porque que é o movimento. Tipo, cara, não sei ficar parado. Água parada junta a mosca, né? Então, tipo, eu não sei ficar parado. Eu tava parando, cara, como é que eu vou definir? E cara, eu também trouxe a palavra vontade, né? Mas, cara, a parte do movimento, que tá toda hora se movimentando, tipo, uma hora fazendo, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer, porque eu não consigo ficar em casa. Tipo, não é que eu não consigo ficar em casa, tá, é bom, tá, mas, sabe, tem que estar fazendo alguma coisa, sabe? Tipo, bom, tem que sair de manhã, sair da rua e volto de noite, porque tá sempre em movimento, sempre girando, sempre fazendo alguma coisa, sabe? Então, e o tédio dá quando não tem nada pra fazer. Aí tu fica, tá, agora eu vou achar alguma coisa pra me envolver. Tá sobrando tempo. Então, acho que o movimento é uma palavra que pode que me definir de certo modo. Ainda mais em viagem, principalmente em viagem. Tipo, em viagem, a palavra movimento é mais definido porque eu não sei realmente ficar parado, sabe? Acho que tem que... Se não tá movimentando, cara, sei lá, não encaixa, sabe? Sim. Enfim, acho que... Antes da gente seguir com essa conversa que está super legal, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento da Escola de Hotelaria da Antônio Meneghetti Faculdade. Se você tem interesse em trabalhar com hotelaria ou com turismo ou áreas afins, essa pode ser a tua oportunidade. A hotelaria é um dos setores que mais cresce no mundo e o curso vai te preparar para atuar com gestão, atendimento de clientes, experiência desses hóspedes e turistas também. Se quiser saber mais, leia o QR Code que está na tela e receba mais informações sobre o curso. E já aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e nos seguir nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo. Muito obrigada e até mais. Aproveite o episódio. Serviu Muito legal, adorei as duas palavras. Então a gente quer agradecer a parceria de vocês, a presença aqui hoje. Foi muito legal, né, Foi muito professor bacana. Simval? Dá vontade de ficar 1, 2, 3 horas aqui. Mas a gente não pode ficar mais, senão a gente ficaria. Com certeza. Então, muito obrigada. Obrigado. E espero que vocês voltem aí mais vezes para fazer essa parceria com a gente. Pô, a gente Parceiro. agradece, né, Paulo? Muito bom, Cara, eu muito digo bom. assim, ó, a gente não sabe falar. A gente por exemplo, eu sou muito gago, o Paulo sou fã, eu sou fã. Então, assim, a gente fala muito rápido. O pessoal que for assistir, se puder botar ali no 05. Diminuir, ao Eu acho invés que de ajuda. aumentar, diminui. Diminuir. pra dar Mas, uma gente, mão. assim, ó, sem palavras, foi um prazerzaço, assim, pô, a gente assiste o Papo de Hotel, eu digo, cara, não, é um assunto que, independente da tua área, ele é muito legal, ele traz novidades, e mais, ele deixa a gente com vontade de conhecer, né? Então, isso que é mais legal. É bem isso, né? E, cara, tá gostoso de conversar. Cara, e eu acho que se a gente ficasse mais uma hora a conversando e gente contando trazia. dados, Tranquilo, né? a gente ia Iria. tranquilo. Vai. E olha, porque não entrou nem as nossas, Pois né? Não, de viagem. Cinco perguntas. E a Nós somos aqui convidados a chatos gente que não fica pode ser falando. rosto dele. Nós somos aqui convidados Tá aí chatos. vocês agora. Tem que se controlar. Tá vontade de dar com certeza. Sabe que o convidado só fica falando? Sim, é, nossa. falando. Então não critica. Mas acho que, cara, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui conversando também. Acho que o principal que é falar pro nosso aluno, e acho que isso é tanto pra galera de administração, quero que tomara que acompanhe a gente também, que acompanha, que tá com a gente, e galera de hotelaria e todos os outros cursos, eu acho que é rico trazer esse tipo de experiência, sabe? Eu amo viajar, tipo, sei lá, se tiver que escolher entre outro investimento e viajar, eu acho que eu acabo ficando com a viagem, porque eu sei que depois quando a gente volta mais rico, sabe? É um dinheiro que ele, não sei, conhecimento ninguém tira da gente, né? E é aquela coisa, um carro, uma casa, ele vai acabar depreciando lá, mas o conhecimento ele só enriquece a gente, então
Obrigado pela oportunidade de me contar e espero que a gente tenha motivado uma galera aí, né? Por favor. Tomara. Deve ser, com certeza. Ainda mais a UF que tem esse pilar, né, de internacionalização, que é algo Isso tão forte. E a galera aproveitar, cara, qual outra instituição tem uma viagem por ano dentro do Brasil? Exato. Ou uma viagem a cada 2 anos pra fora do país? Então, assim, ó, e eu digo, cara, grana não é desculpa. Porque se tu colocar com prioridade e a gente Consegue correr se organizar. atrás, se organizar, tem tempo pra isso. Então, cara, aproveita, vai, se experimenta, conhece, que isso aí é o maior investimento que tu pode ter. Legal. Bacana. Obrigada. Obrigado, gente. Muito Valeu. obrigado, gente.